vamos lá, vamos direto ao ponto nessa sexta-feira. Hoje, em alusão ao Dia Mundial do Coração. Gente, eu estou um pouquinho rouca, já estou melhor, viu? Passei a semana toda quase sem voz, mas estou melhor. Hoje, em alusão ao Dia Mundial do Coração, que acontece no próximo dia 29 de outubro, vamos falar sobre uma das principais causas de doenças cardiovasculares, que é a hipertensão. Cerca de 31 mil pessoas infartaram na Bahia somente este ano, e uma das principais causas e riscos, fatores de riscos, é a hipertensão. Recentemente, houve atualizações no diagnóstico e novas diretrizes no tratamento e no diagnóstico da hipertensão. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o Dr. Alexandre Cedro, cardiologista intervencionista, e que vai nos dar aqui, uns insights sobre essas novas diretrizes. Seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte da Princesa FM. Uma satisfação falar de um tema tão importante que é a hipertensão. 1 a cada 3 adultos são hipertensos. Esse percentual vai aumentando de acordo com a idade. Mais da metade dos idosos são hipertensos. E a gente pode dar o diagnóstico e tratar e assim prevenir as complicações da hipertensão, como por exemplo, o infarto, o AVC, insuficiência renal. Essas doenças possivelmente são provenientes da hipertensão, é isso? Sim, a hipertensão é, como eu disse, a maior causa de morte prevenível. Então, se a gente controla a pressão, a gente diminui a chance de ter essa doença. E recentemente, há 14 dias exatamente, foi feita uma reunião com médicos, um consenso em Londres, para definir as novas metas e as novas classificação de hipertensão. Então, trago como novidade que a pressão normal, por essa diretriz europeia que é seguida no mundo todo, é abaixo de 12/7. Isso mesmo, abaixo de 120/70. Isso mudou, estão sendo mais rigorosos em relação ao tratamento da pressão diagnóstico precoce. Olha aí, gente, eu vou pedir para o doutor repetir, porque todo mundo acha que a pressão... Como é que você tá, Paula? 12/8. Até virou uma gíria, um jargão. Como é que você tá? Tô 12/8, então não é mais assim, não é, doutor? Isso. A pressão não elevada, repito, é menor do que 12/7, 120/70. Aqueles indivíduos que têm a pressão entre 12/7 e 14/9 são indivíduos considerados com pressão elevada. A gente tem que redobrar os cuidados. Alguns grupos específicos, como por exemplo, paciente que já infartou, que tem problema renal, esses pacientes devem receber medicação em alguns casos. Os que têm o menor risco, mudança de estilo de vida, que a gente pode falar adiante. Mas a hipertensão ainda é definida como acima de 14/9. Então a pressão alta, como a gente fala? Acima de 12/7, sendo hipertensão definida maior do que 14/9. E assim, é bom a gente falar sobre o fluxo de medicamentos, aí de tratamentos. Quais são os principais tratamentos para a hipertensão? São 2 pilares. O pilar de mudança de estilo de vida e o segundo pilar de medicação. De mudança de estilo de vida, a diretriz enfatiza 5 pontos. O primeiro, perda de peso. A gente sabe que a obesidade está associada à hipertensão. Alimentação saudável, alimentação com vegetais, com aumento de consumo de potássio, alimentos pobres em gordura. O terceiro ponto, atividade física. E a diretriz recomenda de forma muito objetiva 150 minutos de atividade física por semana. Esses 150 minutos deve ser intervalado em 3 momentos e ele estimula também, além da atividade aeróbica, aquele exercício de corrida, caminhada, também atividade resistida. Cessar o tabagismo, porque o tabagismo aumenta os riscos de infarto, de AVC, que a hipertensão também aumenta. E como novidade, ele estimula a cessação do alcoolismo. Então, a gente, aquela história de, vamos beber um pouquinho, diminuir o risco cardiovascular. A diretriz recomenda que diminua ao máximo o consumo de álcool, na medida do possível. E nos pacientes que têm hipertensão de difícil controle, que esse consumo de álcool seja abolido. É importante falar isso, porque muita gente acha, estava aqui inclusive entre as minhas perguntas, muita gente acha que tomar uma taça de vinho por dia ajuda a saúde cardiovascular. Isso continua ou é para acabar mesmo com a questão do álcool? É zero álcool? A última diretriz, como eu disse, publicada há 14 dias de hipertensão, ele recomenda que diminua, na medida do possível, o consumo de álcool, né? Então, essa é a recomendação. E aqueles pacientes que têm alguma arritmia cardíaca, aqueles pacientes que têm uma pressão de difícil controle, ele recomenda que o consumo de álcool seja abolido.
A gente falou sobre mudança de estilo de vida, falou de prática de exercícios físicos e também uma alimentação balanceada. Tem realmente um impacto significativo. Mas a pessoa que é hipertensa, hoje em dia está muito comum os exercícios de alto impacto. Ela pode praticar? Sim, claro. Após uma triagem com o médico clínico, com o cardiologista, é estimulado sim a atividade física, supervisionada idealmente, né? E, como eu disse, idealmente intervalada em 3 momentos da semana e um tempo entre 150 minutos a 300 minutos por semana. Doutor, o que é que o senhor trouxe aí novidades? O que é que mais o senhor traz de novidades dessas novas diretrizes para que os nossos ouvintes fiquem cientes e os cardiopatas, aquelas pessoas que têm algum problema cardiovascular, já possa procurar novamente o seu médico e verificar a sua pressão? Primeiro, que a gente entende que o paciente que tem uma pressão, por exemplo, de 130 por 80, de 13 por 8, é um paciente que tem a pressão elevada. Não necessariamente ele vai usar remédio, mas certamente ele vai ter que mudar o estilo de vida e ter uma reavaliação mais precoce. Outro ponto que reforça bastante, né, é que o paciente, ele, além do estilo de vida, além do uso de medicação, alguns estudos já mostraram que a busca da espiritualidade, uma vida menos estressante, do autoconhecimento, também tem impacto em reduzir a pressão. Olha aí, gente, essa questão de meditar, de orar, de buscar, né, seja lá qual for a sua crença, é importante você tirar um momento do seu dia para você estar ali com seu equilíbrio emocional e espiritual. Isso tem impacto, então, nesse novo estudo? Sem dúvida. Tem um estudo brasileiro chamado Estudo FIO, no qual ele se deve para 2 grupos. O grupo que tem o tratamento convencional, com medicação, mudança de estilo de vida, e o grupo que, além disso, tem o estímulo à espiritualidade, tem que dedicar um tempo ao autoconhecimento, e observou que no grupo que a espiritualidade está mais em pauta, teve uma redução de até 7 milímetros de mercúrio da pressão arterial, ou seja, a busca do autoconhecimento, uma vida mais espiritualizada, menos estressante, baixa assim a pressão. Vamos lá, tipo um ping-pong pra gente encerrar, são 5 minutinhos aqui. Vamos falar sobre mito ou verdade. O senhor vai me responder sobre mito ou verdade, tá bom? Consumo excessivo de sal é um dos principais causadores de hipertensão. Mito ou verdade? Sim, verdade. Verdade. Pessoas com pressão alta não podem fazer exercícios físicos intensos. O senhor já respondeu. Mito ou verdade? Mito. Mito. Estresse diário pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares? Sim, verdade. Apenas pessoas mais velhas precisam se preocupar com a saúde do coração? Mito, os jovens também. Beber uma taça de vinho, a gente já falou, por dia, faz bem para o coração? A gente recomenda que o consumo seja reduzido ao máximo, e naqueles pacientes que têm um nível mais de hipertensão, de difícil controle ou alguma arritmia, a gente estimula que seja abolido o consumo de álcool. Colesterol alto sempre resulta em problemas cardíacos? Pode resultar, sim. Uma dieta saudável e equilibrada pode controlar a hipertensão sem necessidade de medicamentos? Sim. A hipertensão é uma doença silenciosa, sem sintomas evidentes e, por isso, é difícil de identificar. Verdade. Dormir mal ou poucas horas por noite aumenta o risco de problemas cardiovasculares? Aumenta e muito. Essa é meio polêmica, viu? Tomar banho de mar aumenta a pressão para quem é hipertenso? Não. Não, Não. Mito. Mito. Gente, esse foi um bate-papo com o Dr. Alexandre Cedro, cirurgião cardiovascular, intervencionista. É sempre bom tê-lo aqui no Direto ao Ponto. Se eu esqueci de perguntar algo e que o senhor queira trazer para os nossos ouvintes, fique à vontade. Agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. O que eu deixo de mensagem aos ouvintes é que a gente deve começar os cuidados desde cedo, procurar assistência médica. A mudança de estilo de vida, ela é fundamental no tratamento, não só para tratar a hipertensão, mas para dar uma melhor qualidade de vida, uma maior longevidade. E a gente deve começar o quanto antes. Eu agradeço a presença do Dr. Alexandre, mas eu posso deixar, viu, Dr. Dilson, de falar do Biosalgante, que é o novo sal sem sódio. Ele falou aqui que o potássio na alimentação faz muito bem para a saúde. E o Biosalgante, ele substituiu o sódio pelo potássio.
Então ele já está no mercado, está nos principais supermercados da cidade, nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. Mandar um grande abraço aqui para Monique Cajado, o doutor Roberto Cajado, que é quem está trazendo essa novidade que já existe lá em São Paulo há muitos anos, já está na indústria, inclusive, os alimentos já estão sendo fabricados com o biosalgante, com a redução do sódio, que realmente é um vilão e causa hipertensão. Um grande abraço a todos vocês, um abraço também para a União Médica, doutor Alexandre Cedro, é o coordenador do pronto atendimento da União Médica. Abraçar doutor Alexandre e também doutor André Guimarães, a toda a turma ali da União Médica. Um grande abraço. Ouça todas